Quando se fala em impostos, muita gente pensa apenas no preço final que chega ao consumidor. Mas para quem empreende, o impacto vai muito além do valor que aparece na etiqueta. Carga tributária afeta o caixa, a margem, a contratação, o investimento, a inovação e a capacidade das empresas brasileiras de competir em igualdade de condições. No varejo e na prestação de serviços, cada percentual embutido no preço pode definir se uma empresa consegue crescer, contratar, reinvestir ou simplesmente sobreviver. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre o impacto dos tributos na competitividade das empresas brasileiras e sobre o Dia Livre de Impostos 2026, o conhecido e famoso DLI. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 228, DLI 2026, o impacto dos tributos na competitividade das empresas brasileiras. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. Muito bem, e para conversar com a gente hoje, a gente traz aqui Rafael Paganini, que é empresário, fundador e CEO da PMove, empresa de tecnologia, serviços e soluções, e também coordenador nacional da CDL Jovem. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Opa, Daniel, obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre mais um DLI e agradeço a nossa audiência que está aqui nos escutando. A gente que agradece a sua presença. O tema de tributos e impostos é um tema que muitas vezes é desagradável para o empresário, mas é necessário conversar sobre isso. Ainda mais nessa campanha, que é uma campanha nacional que a CDL Jovem organiza no Brasil inteiro. Mas antes de falar sobre tributos e falar do DLI, eu queria pedir para você se apresentar. Para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, um pouco da sua empresa e como que você chegou aí ao cargo de coordenador nacional da CDL Jovem. Legal, Daniel. Meu nome é Rafael Paganini, hoje eu sou sócio e CEO da PMove Smart Places. Já estou na CDL Jovem há quase 20 anos, hoje sou coordenador nacional da CDL Jovem e a minha vida profissional ela se caminha lado a lado com a minha vida de associativista, de membro de entidade. Hoje em dia eu digo que a CDL Jovem, o sistema CNDL, foi realmente uma faculdade na minha vida empresarial, onde eu realmente despontei para as minhas ideias empresariais, consegui ter o meu desenvolvimento como empresário, como líder, e toda a minha trajetória profissional hoje se confundiu com essa trajetória na entidade. Então, a minha empresa hoje, a PMove Smart Places, é uma empresa que tem o selo da CDL Jovem, ela iniciou dentro dos nossos encontros de CDL Jovem, a minha sócia, Lúcia Fassarella, também é da CDL Jovem, mas principalmente dos ensinamentos que a vida associativista nos traz e essa questão que nós temos muito na CDL Jovem, de aprender com os melhores exemplos e a gente ter esses atalhos, esses saltos, essa verdadeira faculdade de ser empresário que você aprende. Então, eu sou muito grato a isso. Fui presidente da CDL Jovem do DF durante 4 anos, e depois eu me tornei vice-presidente da CDL, da CNDL e da CDL Jovem, e hoje estou na coordenação nacional, concluindo o meu mandato nesse último DLI de 2026, que é a 20ª edição que nós estamos e que estamos fazendo uma mobilização gigantesca nacional para que a gente tenha um grande sucesso. Bacana. Bom, você tem uma experiência, uma trajetória empresarial, tanto você quanto membros da sua família. Você, como coordenador da CDL Jovem, conhece muito e tem a oportunidade de fazer visitas, interagir com muitos empresários. Então, acho que faz todo sentido eu perguntar para você, qual que é a sua opinião sobre os impactos que os tributos causam na vida do empresário brasileiro hoje? Qual é a realidade que a gente tem hoje? É uma realidade difícil. O Brasil, hoje, ele não é o melhor ambiente para você empreender. Então, de 10 empresas que abrem as portas hoje, 4 vão estar fechadas daqui a 3 anos e mais 2 em 5 anos. Então, o índice de mortalidade das empresas é muito alto. E daí nós temos um ambiente que dificulta o empreendedorismo e a questão tributária dificulta ainda mais. A gente vê que as empresas elas abrem as portas cheias de esperança, cheias de vontade de crescerem, de empregarem muitas pessoas, de gerarem riqueza, e a realidade é que você tem mais chance de fracassar do que a chance de você ter êxito. E a questão da tributação torna todo esse ambiente um pouco mais difícil. Nós temos tributos que
atrapalham a competitividade das empresas nacionais. Então, as empresas elas têm uma tributação média que ultrapassa 40% do valor dos produtos que ela vai estar vendendo ou do serviço que ela vai estar prestando. É um dos índices maiores do mundo, nós estamos entre as 8 nações do mundo que tem a maior tributação, e isso acaba atrapalhando a competitividade. Né? Os empresários que estão nos ouvindo sabem que, volta e meia, nossos consumidores, nossos clientes, nossos parceiros nos perguntam, pô, os produtos são tão caros no Brasil, eu acabei de voltar de uma viagem, a gente não vê essa loucura de valores lá fora, e a realidade é que todo empresário hoje tem que jogar dentro das regras do jogo, recolher os tributos, e a tributação ela é, né, a maior composição dos valores dos produtos. Então, isso torna a competitividade ruim, e não somente isso, né, a burocracia tributária que nós temos. Né, uma empresa que abre as portas hoje, muitas vezes o empresário está cheio de boas intenções, vou pagar todos os impostos direitinho, mas quais são os tributos que eu estou devendo? Né? Qual que é o meu enquadramento tributário? Qual que é o melhor enquadramento? Contador, está me dando a melhor orientação? Não está? Realmente mudou a regra ontem? Como é que eu me viro? Então, existe todo um emaranhado tributário que torna essa atividade ainda mais difícil. Né? O empresário ele precisa ter uma boa ideia, né, para empreender, ter bons fornecedores, fazer uma gestão de RH, né, dos colaboradores que vão fazer esse negócio crescer, e ele tem que ser um expert hoje em dia em tributação, porque senão ou ele vai deixar de pagar tributo ou vai pagar tributo errado. Então, é uma loucura. Você falou de duas coisas aí que a gente reconhece, sem dúvida alguma, como desafio. A carga tributária, que é o valor dos impostos, que é pesada, e a complexidade e a burocracia, que faz com que o operacional do recolhimento de impostos dê muito trabalho. Quando a gente recebe ou a gente conversa com empresários de outros países, isso choca eles, assim, a necessidade de tanta mão de obra para cuidar de impostos no Brasil. Então, são dois grandes problemas. E aí eu queria trazer um terceiro problema com relação aos tributos e impostos no Brasil, que é o retorno. A gente sabe que a gente paga imposto justamente para que o governo tenha recurso para poder investir e dar um retorno para a sociedade. Saúde, educação, segurança, infraestrutura. Como é que você avalia que está essa questão do retorno do imposto no Brasil hoje em dia? Daniel, eu acho que você tocou num ponto sensível. O que nós percebemos que existe um descompasso. Né? Se, em média, 40% da composição dos preços hoje são os impostos embutidos, é muito dinheiro que o governo arrecada. É um dinheiro gigantesco e a gente não percebe que esse dinheiro está sendo bem empregado. Né? Se hoje temos uma das maiores tributações do mundo, a gente não vê esse dinheiro sendo empregado em saúde, educação, infraestrutura. A gente está com um déficit de infraestrutura gigantesco no Brasil e não se compara com países que têm uma tributação parecida. E, para piorar, né, a gente está na 20ª edição do Dia Livre de Impostos. A CNDL promove essa ação há 20 anos. E, com o passar dos anos, nós percebemos que, infelizmente, a média da tributação foi só aumentando. Então, nós, associativistas, empresários, estamos ano após ano falando, olha, estamos aqui sendo sufocados, nossas empresas não estão conseguindo se desenvolver por conta dessa tributação, mas a gente percebe que, do outro lado, a SANA, né, você está arrecadando cada vez mais, ela parece que não tem limites e vai aumentando ano após ano, e a gente não vê melhoria nos serviços públicos. Pelo contrário, a gente vê cada vez mais deficiências. E, para piorar, cada vez que a gente ouve um rombo nas contas públicas ou uma questão orçamentária complicada, a gente percebe que o setor dos empreendedores, né, nosso setor, né, acaba sendo prejudicado. Né? O primeiro a ter um aumento na tributação somos nós, e é uma situação que a gente quer alertar. Né? O nosso principal objetivo da campanha é a gente unir. Né? Vamos colocar todo mundo no mesmo lugar. Né? Os empresários que arcam com essa carga tributária, que repassam esse valor da tributação para os produtos, e quem, né, que está pagando na ponta, né, que é o consumidor. Né? O consumidor, até então, quando a gente iniciou a campanha, a gente acredita que muitos não tinham noção, né, desses 40%, tanto que significa. E hoje em dia, não, a pessoa vai no shopping, vai comprar o produto, ela pensa, pô, esse produto aqui custa 1.000. Então, de 1.000, eu estou pagando mais ou menos 400 para o governo. Será que esses 400 eles estão sendo bem empregados? Né? Por isso que a gente quer o consumidor
ao nosso lado, né? A gente quer mostrar que os empresários eles não são os vilões da história, né? A gente repassa um tributo que o governo nos impõe, né? E o consumidor paga esse tributo, né? Então vamos todos juntos, né, protestar, né, e botar um limite, né? Eu vou dar um exemplo, né? Se a gente tivesse uma tributação de 20%, 15%, os produtos seriam muito mais em conta. E as pessoas teriam mais condições de estarem consumindo produtos melhores ou em mais quantidade. Então, isso ia tornar, né, um ciclo, né, virtuoso, né, onde as pessoas consumiriam mais, as empresas teriam mais chances de sobreviver e, eventualmente, até o governo também arrecadaria mais, mas pelo volume, não pela tributação em si exacerbada. Concordo com você plenamente. Eu acho que a gente fez um panorama rápido aqui, que eu acho que não foi novidade para ninguém que está acompanhando a gente falar dessa questão da carga tributária, da complexidade e da falta desse retorno que a gente sente. Agora, explica para quem por acaso não conhece o que é o DLI, porque o DLI ele veio justamente com base nesse cenário complexo. O DLI veio para quê? Veio para fazer uma mobilização, um protesto? Explica aí para quem está nos acompanhando. Para quem está chegando agora no DLI, essa é uma ação de conscientização, uma ação de protesto sobre essa alta carga tributária de, em média, mais de 40% do valor dos produtos. E a gente convida a população, os nossos clientes, né, das nossas empresas, a consumirem, né, a ter o sabor de como seria consumir esses produtos sem seus impostos, né? Então, a gente banca 100% dos impostos, mas a gente não repassa esse custo dos impostos para os nossos clientes. Então, eles vão estar entendendo, os consumidores vão estar entendendo, ter um gostinho do que seria, né, esse valor dos produtos. Então, é uma ação que a gente quer todo mundo ao nosso lado, né, para a gente poder chamar a atenção dos nossos congressistas, do nosso governo, né, lembrando que nós não tomamos partido político nessa ação, é uma ação apartidária, completamente apartidária, mas a gente quer chamar a atenção de quem está, né, governando, que a gente precisa botar um basta. Né? 40% é um número perverso, ele atrapalha a economia, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o consumo das pessoas. A gente tem que estancar isso aqui, né? Botar um limite, né? E, se possível, diminuir, né, esse percentual para que a gente tenha, né, uma economia mais sadia. Então, é um dia no ano que simboliza aquele dia até onde as pessoas trabalharam para pagar impostos, e aí, a partir daí, o seu salário vai ser para ela. Então, esse ano vai ser dia 28 de maio. Então, nesse dia, as empresas vão oferecer pelo menos um produto com o preço sem o imposto. É óbvio que a empresa vai recolher aquele tributo, mas simbolicamente ela vai dar de desconto o valor do imposto para o consumidor ter esse gostinho. Fala um pouquinho da evolução ao longo desses 20 anos do DLI e fala também assim, quais são os principais segmentos que costumam participar da campanha para quem está acompanhando já poder ficar atento a isso. Isso é legal, Daniel. A gente começou a ação 20 anos atrás, começou em Belo Horizonte, a CDL Jovem de Belo Horizonte começou a fazer ação, e daí logo depois trouxemos para Brasília, e daí eram ações distintas, né? Eram protestos distintos, e a gente viu que dentro do nosso sistema CNDL, isso começou a ecoar, né? E logo todos queriam fazer, porque é uma ação justa, né? Uma ação muito justa. E daí nós unificamos esse projeto, né, Dia Livre de Impostos, com as mesmas cores, a mesma bandeira, a nossa logomarca, o nosso impostossauro, que é o verdadeiro vilão, né, da questão da tributação, e a gente faz em todo o Brasil. Então, dia 28 de maio, ele simboliza o dia que nós terminamos de pagar os nossos tributos, né, sobre o consumo, né, teoricamente, esse dia, que representa mais ou menos 40% do ano, e a gente vai dar esse gostinho. Então, é na quinta-feira. Procurem nosso site dialivredeimpostos.org.br. A gente vai ter todas as milhares de empresas cadastradas por todo o Brasil, né, com seus produtos à venda. Então, são produtos que realmente eles estão com desconto. Nós somos extremamente rigorosos, né, em pedir para que o associado ele realmente repasse 100%, né, do desconto do relativo aos impostos nesses produtos. São descontos que vão, em média, de 33% a 40%, dependendo do segmento, perdão. Mas nós temos todas as categorias. Então, vestuários, calçados, eletrônicos,
produtos de cama, mesa e banho, todos os principais segmentos do varejo e de serviço do Brasil vão estar lá. Então, o dia 28, né, a gente costuma brincar, né, acorde bem cedinho, entre no site do Dia Livre de Impostos, automaticamente ele vai ver a região que você está acessando, né? Então, se eu estou em Brasília, ele vai mostrar os lojistas de Brasília para eu correr rapidinho, né, neles e aproveitar as ofertas, né? A gente sabe que é um dia muito concorrido, né? As pessoas já colocam em mente que vão comprar nesse dia, né? Então, o negócio é aproveitar, né, correr para o varejo mais próximo e participar dessa campanha de conscientização conosco. É muito legal, né? A gente que acompanha, a gente percebe o quanto que cresceu o Dia Livre de Impostos nos últimos anos, efetivamente se tornou uma campanha nacional. A gente consegue ver participação e mobilização em praticamente todos os estados, nas principais capitais. Você falou de alguns produtos aí, mas você não falou de um que eu acho que é um ícone, que é combustível, posto de gasolina. Para quem é de Brasília, está acostumado a ver sempre um posto que forma aquelas filas imensas de manhã para o pessoal conseguir abastecer sem o valor dos impostos, simbolicamente nesse dia. Nos últimos anos, a gente tem visto também muitos bares e restaurantes entrando nessa mobilização, nessa questão de protesto, oferecendo ali um happy hour sem imposto. Acho que isso é bastante interessante. E você, empresário, lojista, empreendedor que está nos acompanhando, se você ainda não participa do DLI, não deixe de aproveitar essa oportunidade. É uma oportunidade de você apoiar um movimento que é extremamente justo no sentido de defender o seu interesse como empreendedor, de pagar menos imposto, de simplificar o recolhimento dos impostos e ter melhor retorno do imposto que você paga, e ao mesmo tempo você atrair clientes, ter um relacionamento novo ali, né, com pessoas que não conhecem o seu negócio nesse dia, que é um dia que eu acho que o simbolismo da data é muito importante, né, Rafael? Eu acho que é isso que a gente tem conseguido mostrar a cada ano. Não é simplesmente um dia para comprar mais barato, é um dia para você se posicionar e discutir o tema, né? A gente fica feliz que a gente sempre reencontra, né, alguns participantes numa fila de posto ou se não no shopping center, e é bem isso, né? As pessoas elas falam, olha, eventualmente eu abastecer hoje não vai fazer tanta diferença no meu orçamento, mas eu estou aqui porque eu queria abastecer assim todos os dias, né? Então, a gente chama, né, as pessoas para participarem e até uma boa ideia, né? Elas podem se programar para de manhã, logo cedo, procurar um posto participante perto de casa, abastecer, né, a gasolina ou álcool sem os impostos, depois ir em um shopping center, num varejo local, consumir os produtos de vestuário, os produtos de calçados, etc., procurar, né, uma venda para também comprar. E finalizar, né, hoje está ficando bastante conhecido no Brasil os happy hours, né, do Dia Livre de Impostos, vendendo chopp sem imposto. Então, a gente tem aí todo um roteiro de dia, né, para quem quiser participar dessa ação de conscientização e cidadania conosco, né, tá bem servido e, principalmente, né, economizar bastante no bolso, né, e deixar um recado importante para os governantes, né? Então, estou aqui, estou consumindo, estou gostando desse valor que eu estou consumindo, então vamos botar um basta na tributação, vamos gastar melhor esse dinheiro, esses recursos que são arrecadados com os impostos, né, em melhorias para a população, para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor do nosso país. E a gente que acompanha também, a gente já tem visto esse movimento ganhando vários locais, né? A gente falou aqui das filas de posto de gasolina, mas a gente tem também bastante movimentação em shopping center, que adere à campanha. A gente tem muita loja de rua, que a gente sabe que ainda tem muita cidade no Brasil que a loja de rua é forte, tem uma movimentação grande. E uma coisa que eu acho muito interessante, já tem empresário dizendo que o DLI é uma das principais datas de venda dos seus negócios. Porque apesar de ele colocar um ou outro produto ali, 1, 2 ou 3 produtos com desconto equivalente ao valor do imposto, o empresário pode aproveitar esse dia para vender muito mais, né? Tem muito relato de gente que tem resultados positivos de venda, né? Empresários de vários segmentos. Perfeito, Daniel. A gente tem algumas pesquisas que demonstram que, hoje em dia, o Dia Livre de Impostos ele se tornou o Black Friday do primeiro semestre, né? E a gente está numa data, né, que ela é muito boa para o varejo, né? A gente acabou de passar do Dia das Mães, nós ainda temos algumas semanas para o Dia dos Namorados e a gente está no final de mês. Então, é uma oportunidade para o lojista ele aderir à campanha, né, numa semana que, teoricamente, seria morta para o comércio, né, que as pessoas não receberam salário, então, geralmente tem uma contenção no final do mês. Mas, como existe uma expectativa em todos os anos por parte maciça da população que vai ter o Dia Livre de Impostos, né, já existe um aquecimento, né, por conta desse movimento, né? Então, isso vai acontecer. A gente, né, fala para os nossos, né, ouvintes, né, preparem-se.
peguem o estoque, aquilo que precisa girar dentro do seu universo de produtos. Negocie com o seu fornecedor. Muitas vezes o seu fornecedor também precisa, né, escoar algum produto. Ele pode também estar repassando esse desconto, ajudando nesse fechamento de conta dos impostos com você. Né? Planeje-se para vender. Né? Muitas vezes também o comerciante acaba aderindo à campanha de última hora, um dia antes, e às vezes não coloca os produtos de maneira suficiente, e acaba surpreendido, né, por um movimento muito forte, né, que vem da população. E isso acontece porque nesse dia, né, no Dia Livre de Impostos, ano após ano, a gente vê que a cobertura televisiva, do rádio, de todos os veículos de comunicação, a mídia de internet também, só se fala nesse assunto. Né? Então, se você está acordando de manhã, você liga a televisão às 7 horas da manhã, tem um posto de gasolina vendendo a gasolina sem imposto. Daí, logo depois, o shopping center abre às 9 ou 10 horas, também tem aquele fluxo de pessoas. Então, isso vai fazendo que o consumidor ele entre no modo compra, né? E procure o nosso site do dialivredeimpostos.org.br para ver quem está participando. É muito importante que os lojistas que estão nos vendo, que eles procurem antecipadamente o site do DLI para cadastrar a sua empresa. Né? Porque no dia, como vai ser transmitido, né, pelos canais que a gente vai estar fazendo a ação, os empresários que estão dentro do site, eles vão ser os primeiros a aparecer. Né? Se você não estiver dentro do site, o teu consumidor não vai te encontrar e provavelmente você não vai usufruir 100% da campanha. Bom, então, na verdade, o site nada mais é do que uma vitrine das empresas que fazem parte da campanha e que tem produtos sendo oferecidos com valor equivalente ao valor do imposto como desconto. Então, o site é uma vitrine. Então, o lojista que está nos acompanhando tem aí uma semana pela frente para entrar no site, se cadastrar, colocar ali seus produtos. E o consumidor, ou seja, todos nós, já vão ficar atentos para saber, naquele dia, onde que eu vou, que produto que eu vou comprar. Estou procurando um sapato, vou dar uma olhada, ver se tem alguma loja que vende sapato com desconto. Estou querendo abastecer meu carro, estou querendo comprar uma roupa. Então, acho que dá tempo ainda de se programar, tanto o lojista como o consumidor. E lembrando que o valor sem desconto ele é simbólico, né? Os impostos eles são recolhidos, mas o lojista ele dá para um ou outro produto ali um desconto equivalente em troca de poder apresentar sua marca, fazer um relacionamento, atrair novos clientes, né, Rafael? É isso aí, todo mundo ganha. O consumidor ganha, consumindo mais barato, deixando o seu protesto, e o empresário também ganha, porque ele consegue a simpatia do consumidor dele, que ele está fazendo uma ação que é uma ação justa. Né? O sentimento das pessoas quando vem o Dia Livre de Impostos é um sentimento que é uma ação legítima. Né? Uhum. Os impostos realmente são muito grandes. Então, aproveita, né? Faz uma ação que é bem vista pelo consumidor. Aproveita também para vender seus outros produtos. Né? É importante frisar que não precisa vender 100% dos seus produtos com 40% de desconto, por exemplo. Né? Mas ele pode separar 4, 5 produtos, né, que vão estar simbolicamente, né, participando da campanha, beneficiando o consumidor, e ele vender também o restante dos mix de produtos que ele tem. E ele tem que aproveitar essa oportunidade, porque o movimento de shopping center ele aumenta, o shopping center das vendas aumenta muito nessa data, né, e vai ser uma oportunidade de venda no fechamento do mês, que geralmente é um fechamento difícil. E a gente, né, tenta privilegiar, na verdade, privilegiamos as empresas que estão cadastradas, né, claro. Porque entrou no site, estou aqui na Asa Sul, em Brasília, né, as lojas que estão ao meu redor vão aparecer para mim lá, né, e eu vou procurar a mais próxima para poder, né, consumir. Então, é muito importante fazer esse cadastramento e a gente fez uma simplificação desse processo de cadastramento. Então, o lojista não precisa se preocupar, ele vai rapidamente entrar no site do dialivredeimpostos.org.br, vai colocar dados simples e básicos, né, da empresa dele para não perder muito tempo no cadastramento e sim, né, perder tempo, entre aspas, preparando a loja, preparando os produtos e preparando para receber essa massa de consumidores. Bom, você mencionou agora há pouco o famoso impostossauro, mas certamente tem gente nos acompanhando que não sabe o que é o impostossauro, qual que é a lógica do impostossauro, é o nosso vilão, mas ele está sempre ali conosco, né? Esse impostossauro ele é o mascote da campanha, o mascote do mal da campanha, a gente brinca, mas ele simboliza toda essa massa de impostos que nós pagamos. Ele é arcaico, ele é pré-histórico, ele é igualzinho ao nosso sistema tributário hoje.
e ele tem um apetite que não acaba mais. O impostossauro, ele é aquele tiranossauro rex predador, ele nunca está satisfeito, está sempre predando, e né, são os impostos. Né? Então a gente vê que a vontade de ter mais impostos é cada vez maior, e o impostossauro ele é nosso vilão. Então, quem for participar da nossa campanha vai ver ele em diversos lugares, né, e ele simboliza, né, todo esse sistema tributário arcaico e voraz que nós temos hoje. Vai ver ele em diversos lugares e em várias versões. Pequeno, médio, grande, né? A gente tem uns impostossauros grandes que vão estar aí pelo Brasil na semana que vem. Acho que isso vai ser bem legal, né? É isso aí. Quem estiver em Brasília vai ver aqui na Asa Norte. Em Morumbi no Morumbi esse ano nós vamos ter a estreia do maior impostossauro do Brasil. Quase 10 metros de altura. Quase 10 metros de altura. E ele virou nosso mascote. Né? As pessoas olham aquele impostossauro de longe, já identificam. Aqui vai ter produto sem imposto, aqui vou consumir, vou protestar junto com a CNDL, com a CDL Jovem, para ver se a gente chama a atenção, né, dos nossos congressistas, do nosso governo, para a gente diminuir esses impostos. Ah, legal. E a gente sabe que tem cidades que já historicamente fazem um dia livre de impostos muito forte, como Belo Horizonte, Manaus, Brasília mesmo faz, a gente agora está fazendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Florianópolis, e a gente tem sentido que a cada ano aumenta, né, o número de cidades que aderem à campanha. E isso mostra a força e a relevância de um sistema associativista como o nosso, esse poder de mobilização juntando empresário com os consumidores. Você está há muitos anos fazendo parte do sistema CNDL. Como que você enxerga esse momento que a gente vive hoje? Das empresas estarem mais envolvidas com esse tipo de campanha, dos consumidores estarem cada dia mais conscientes. Qual que é a nossa participação como entidade nesse processo? A CNDL, né, através da CDL Jovem, é fundamental. Né? É uma campanha que você citou algumas cidades, mas na realidade são milhares de cidades. Né? Então, são milhares de cidades com dezenas de milhares de lojistas participando e milhões de consumidores sendo beneficiados. Então, você vê que é uma campanha que ela pega todos os setores da sociedade, né? Pega a classe empreendedora, né, que participa da campanha mesmo arcando com esses impostos, né, diminuindo a margem, mas os empresários eles têm a noção, eu preciso participar porque está errado isso aqui, a gente precisa mudar isso aqui, a gente vai junto com a CNDL dentro desse protesto. E os consumidores, né, que não só consomem pela oportunidade do valor menor, mas consomem conscientes que a tributação do dia a dia, dos outros dias, ela é muito grande. Né? Então, eles saem de lá com uma boa oferta, né, levando uma boa oferta na mão, e conscientes que no dia a dia, cada compra que eles fazem, né, o governo está arrecadando um valor altíssimo de impostos. E onde é que está esse dinheiro? Né? A gente não vê as melhorias. Então, a gente conscientiza, e a CNDL, né, que juntou tudo isso. Né? Então, foi uma campanha que começou muito pequena em Belo Horizonte, cresceu, depois cresceu em Brasília, e hoje em dia, né, são milhares de cidades participando. Né? Então, se não houvesse, né, sentido protestar contra os impostos que são abusivos, né, a gente não teria tanta adesão, né, tanto por parte dos consumidores quanto por parte dos lojistas. Então, é uma grande ação, e hoje em dia ela está muito consolidada, né, dentro do nosso ambiente do Brasil. Não, é uma grande ação que é fruto do esforço, do trabalho das CDLs dos municípios, das federações de CDLs nos estados, da CNDL e da Coordenação Nacional da CDL Jovem, aqui organizando isso de maneira nacional, e de um voluntariado muito relevante dos jovens participantes da CDL Jovem aí pelo Brasil, que realmente organizam, se dedicam, fazem a coisa acontecer. Né? Isso é uma outra coisa importante de ressaltar, né, Rafael? O tanto de jovens empreendedores que fazem parte desse movimento, buscando não só a sua qualificação, não só uma experiência de liderança, mas também colocando a mão na massa para fazer uma campanha tão forte, tão relevante. É importante você destacar isso, porque hoje em dia a CDL Jovem, né, os nossos coordenadores, nossos empresários, eles são todos voluntários, né? É um cargo que as pessoas estão como voluntários. Eles abrem mão, né, de um pequeno espaço de tempo das suas empresas para se dedicar para algo maior, algo que seja válido. Né? Então, se a gente não tivesse toda essa mobilização de coordenadores, seria impossível a gente fazer uma campanha de tanto impacto, porque ela realmente demanda uma organização muito grande.
né? Nós temos desde os níveis de tributação das categorias dos produtos que vão estar participando, que seguem uma lógica de tributação, né? Realmente da média de tributação, mas também o cadastramento das empresas, a gente ter, né, a sinalização dos lojistas participando, né? Tudo isso ele requer muitos braços, né? E a gente tem uma base muito forte de pessoas que participam, engajadas, né, para que isso funcione. E isso extrapolou, né, hoje em dia, a CDL Jovem. Né? Hoje em dia, a gente vê que é uma ação de todo o sistema CNDL. Né? Temos cidades com CDL Jovem que estão tocando lá, mas temos cidades que não têm CDL Jovem, que vai acontecer o DLI da mesma forma. Né? Então, é um projeto do sistema que ganhou corpo, né, e se tornou uma das maiores bandeiras do sistema. Né? Então, isso aí que extrapola a CDL Jovem, conta muito com a organização da CDL Jovem, mas é uma campanha de todos, né? E até fora do sistema. A gente sabe que a nossa adesão de lojistas que às vezes ainda não são associados, né, à CNDL, às CDLs, é bastante grande, né? E isso aí mostra que a relevância da campanha é muito grande. Ah, legal. Bom, e com relação a resultados, impactos do DLI, a gente falou um pouco aqui que muito lojista fica feliz porque acaba sendo uma boa data de vendas para o seu negócio. A gente falou também do consumidor, que acaba sendo beneficiado, tendo a oportunidade de comprar produtos ali com um desconto relevante. Mas a gente também tem que pensar no impacto da campanha do protesto e da mobilização. A gente sabe que recentemente tivemos ali a aprovação da reforma tributária e a gente tem plena consciência do quanto que esse nosso protesto ajudou nessa discussão, levamos pautas, levamos temas, fizemos propostas, emendas, trabalhamos nisso e a gente está nesse processo de transição, né? Como que você está vendo a força do movimento de protesto em meio a essa transição da reforma tributária? Ainda não sentimos os impactos, na verdade a transição está até tornando um pouco mais complexa a situação, mas isso motiva ainda mais a protestar e continuar com essa pauta, né, Rafael? Isso é muito importante porque são 20 anos de campanha e as pessoas perguntam, né, para onde que essa campanha vai, qual que é o nosso objetivo? E o objetivo é claro. Hoje, o sistema CNDL é a principal entidade representativa do setor varejista de serviços hoje do Brasil. E nós queremos que a nossa opinião, representando tantas, né, são mais de 500 mil empresas que hoje estão dentro do sistema CNDL, que a gente possa emitir a nossa opinião. Né? Se nós temos uma reforma tributária, que nem nós passamos recentemente, nós, como, né, realizadores de uma mobilização nacional do tamanho do DLI, nós levamos as nossas opiniões de maneira contundente, nós queremos ser ouvidos. Né? Se nós representamos o DLI, nós representamos a classe empreendedora, nós queremos que essas ideias sejam ouvidas pelos nossos representantes. E com o passar do tempo, né, juntamente com o trabalho que a CNDL realiza de monitoramento das ações dentro do Congresso Nacional, a gente conseguiu passar a nossa opinião para as pessoas certas. Né? Então, muitas vezes a nossa opinião não é a que prevalece, mas nós somos ouvidos cuidadosamente e a nossa opinião ela tem uma relevância muito grande. E a gente quer que o movimento do DLI, do Dia Livre de Impostos, ele cresça de uma maneira que chegue num ponto tão grande que fale, opa, a gente tem um Brasil inteiro do lado da CNDL aqui, então essa opinião ela vira uma opinião, né, cada vez mais forte e a gente consegue, né, trabalhar, né, os nossos objetivos dentro do Congresso Nacional de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais palpável. Não, certamente a força desse movimento faz com que a gente tenha voz, faz com que a gente seja ouvido nas discussões de frentes parlamentares, de comissões, junto ao Poder Legislativo, Executivo. Eu acho que essa é a importância do trabalho que a gente faz. O sistema CNDL ele existe para fazer essa representatividade honesta, republicana, transparente, defendendo uma carga tributária menor, uma menor burocracia e menor complexidade no recolhimento dos impostos e retorno em saúde, em segurança, em educação e infraestrutura. Então, acho que em 20 anos, essas prioridades elas podem mudar ali o peso de um ano para o outro, mas, de maneira geral, elas permanecem e o movimento ele se torna relevante, cada vez mais relevante, porque vai ganhando força e essa força vai fazendo com que a gente seja ouvido e tenha voz. É isso aí, Daniel. Acho que só ganha força se não tivesse sentido, não teríamos tantos empresários anos após anos entrando na campanha, aderindo à campanha, e os consumidores, né, que são milhões de consumidores que aproveitam o dia, né, para protestar. Então, é uma ação legítima, né, é uma ação que está ganhando cada vez mais grandeza para que a gente possa chegar num objetivo que é justo. Né? A gente
nossa classe não quer deixar de pagar os impostos, né? É importante frisar que nós somos favoráveis que tenha um imposto, mas esse imposto seja justo, né? Que o percentual seja um percentual que não atrapalhe o desenvolvimento. Se eu vou abrir uma empresa, que eu vença rapidamente uma burocracia para eu pagar meus impostos para o governo, né? E não que eu tenha que me dedicar de uma maneira muito minuciosa, né? Atrapalhando outras frentes da empresa para poder entender aquilo que eu estou pagando. Né? Então, a gente quer são bandeiras justas, são bandeiras palpáveis, né? E a gente está mobilizando todo o Brasil para que a nossa mensagem chegue para aqueles que, né, dentro do Congresso Nacional, legislam para a gente poder chegar num objetivo que possa favorecer o desenvolvimento das nossas empresas. Legal. Bom, falamos aqui então sobre a complexidade, falamos da campanha. Queria pedir para você deixar um recado então para o empresário que ainda não aderiu à campanha, tem aí mais uma semana pela frente para se cadastrar, e deixa também um recado para o consumidor, o que ele deve fazer, como ele deve se preparar, o que tem de expectativa aí de ofertas legais, de empresas legais que vão estar participando. Mensagem final aí, Rafa. Legal. Então, assim, o empresário, nosso associado, não associados também, entre no nosso site dialivredeimpostos.org.br, de uma maneira tranquila e simplificada. Vão colocar alguns dados cadastrais muito simples sobre a sua empresa, qual que é a localidade da sua empresa. Está se colocando, né, à disposição, né, para que seja encontrado pelos consumidores nesse dia. Preparem seus estoques, tá, porque vai ter muita procura, vai ter muita demanda. E daí, para os consumidores, no dia 28, procurar nosso site também, ele vira a página, ele deixa de ser uma página de cadastramento de empresa, vai ser uma página de vitrine de empresa. Procure os lojistas mais próximos da sua cidade, procure o posto de gasolina mais próximo, procure depois um restaurante para também você comemorar conosco esse dia e aproveite a oportunidade para consumir sem o valor dos impostos. Né? E depois disso, né, todos juntos, no dia 29, vamos levar esse nosso ideal, nossa bandeira, né, de menos impostos, menos burocracia e mais desenvolvimento para dentro do nosso Congresso, para dentro do pensamento dos nossos governantes. Então, convido a todos para participar conosco dessa grande ação de cidadania que vai ser o Dia Livre de Impostos. E é uma bela maneira de protestar, comprando produto com desconto, um happy hourzinho com chopp pela metade do preço. Acho que vai ser uma bela maneira de protestar. Vai ser uma bela maneira de protestar, consumir com valores justos, né, e deixar um recado de desenvolvimento. Muito bem. Bom, conversamos hoje com Rafael Paganini. Obrigado, Rafael, pela sua presença, por compartilhar com a gente aqui sua experiência. E vamos juntos aí fazer esse o maior DLI de todos os tempos. Obrigado, Daniel. Obrigado para quem nos assiste. E vamos juntos, né, fazer esse maior DLI de todos os tempos. Muito bem. Conversamos com Rafael Paganini, empresário, fundador e CEO da PMove e coordenador nacional da CDL Jovem. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo S.A. Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo S.A. para nos encontrar.